Saudações alvinegros, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Esse nosso vídeo pós-jogo, porque ontem o Botafogo conseguiu um empate após estar perdendo de 2-0 para o Cruzeiro. Isso mesmo que você ouviu. O Botafogo começou perdendo de 2-0 para o Cruzeiro, né? Um gol no início do primeiro tempo, um gol no início do segundo tempo, e aí o Botafogo foi buscar a sua reação e conseguiu pelo menos ali o empate. E nós vamos conversar sobre esses assuntos aqui no nosso canal. Bom, antes, eu espero que você tenha visto nossos vídeos passados, né? Ontem, inclusive, nós falamos sobre os ponta esquerda, sobre a ponta esquerda, né? Algumas indicações do nosso canal. Você sabe, o Botafogo agora tem interesse aí, segundo a mídia, no Carboneiro, né? No Carboneiro, jogador do Internacional. Então, você viu ontem que nós fizemos ali um vídeo colocando ali pelo menos 5 jogadores pela ponta esquerda. Dentre eles estava o Santino Andino. Como eu falei, eu faço inclusive uma comparação através do SofaScore, né? Então, Santino Andino do Godoy Cruz, o Antony não é do Colorado não, do Portland. O Antony é um ponto esquerda que joga no Portland, lá na MLS. Tinha também o Henry Mosqueira também era um dos nossos indicados. Tinha o próprio Carboneiro, né? Tínhamos ali alguns nomes interessantes e poderiam ali ser bem úteis ao Botafogo. Mas na realidade eu não sei se o Botafogo precisa assim de um ponta esquerda. Nós temos alguns jogadores que atuam ali por aquele lado, até como uma forma de equilibrar ali o meio campo, como foi o caso do Montoro, como foi o caso do Barreira. Então nós temos ali alguns jogadores que podem ocupar e bem aquela posição. Então não sei se essa seria uma posição necessária para o Botafogo contratar. Bom, então ontem, como falei, o Botafogo foi a campo, o jogo às 19h30, né, no estádio lá do Mineirão. E você viu que nós tínhamos a nossa escalação do canal, né? E eu sempre falo, cara, essa é a escalação do canal, porque nem sempre nós vamos ter aquelas informações necessárias que o treinador tem, né? Agora, de vez em quando isso acontece, sai uma informação no aquecimento. Ó, esse jogador aqui não vai ter condições não. Passou mal, teve um problema, uma indisposição, um desconforto, não vai poder ir a campo. E aí o técnico tem que usar dessas informações para fazer a sua escalação. Então na escalação do canal você viu, nós colocamos ali o Lor. Eu falei, cara, se nós vamos pegar a sétima posição para a Libertadores, cara, vamos logo de Christian Lor. Eu falava isso, mas ele entrou com o Raul. Essa foi a primeira modificação já na nossa escalação, mas é a nossa escalação, como eu falei. Então nós entraríamos com o Lor, o Vitinho, o Gabriel Silva. Ele não entrou com o Gabriel Silva, continuou com o Marçal, que inclusive foi o melhor em campo. Então você vê que na nossa escalação, nem sempre é a escalação que vai dar resultado, mas a gente tem que fazer, né? Então o Marçal acabou sendo o melhor jogador em campo. Então entrou com o Raul, o Vitinho, o Marçal, o David Ricardo e o Alex Telles. Até aí uma zaga, uma linha de defesa bem consistente dentro daquilo que nós tínhamos. No meio ele entrou com Alan,
nós tínhamos colocado ali o Newton, mas ele preferiu entrar com o Alan e o Marlon Freitas. Naquela fase mais ofensiva do meio campo, que é o ponta, os dois pontas e o meia central, né? O meia ofensivo. Ele entrou com o Arthur, que também era o nosso preferido. Entrou com o Barreira, Jordan Barreira jogando centralizado. E pela ponta esquerda ele entrou com o Cuiabano. Você se lembra que nós queríamos que entrasse o Arthur, o Montoro e o Jordan Barreira. Essa era a nossa linha ali ofensiva. Mas mediante a essas informações, aí é o que eu falo, mediante a essas informações, o Montoro ficou para a segunda etapa. E segundo o próprio treinador, na sua entrevista coletiva, e eu aí concordo com ele, em virtude de informações dos setores do futebol do Botafogo, né, dos diversos setores, né, núcleo de saúde e performance, ali, a medicina esportiva, a nutrição, a fisiologia, cara, ali as informações que ele tinha que o Montoro, por conta de um trauma, né, não estaria ali adequado para jogar o início da partida. Então ele preferiu manter um padrão para depois sim utilizar o Montoro. E assim ele fez. E lá na frente entrou o Arthur Cabral. Entrou o Arthur Cabral como nós gostaríamos que fosse. Então o Botafogo entrou assim. Raul, Vitinho, Marçal, David Ricardo, Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Arthur, Barreira e o Cuiabano. E lá na frente o Arthur Cabral. Bom, então dentro dessa escalação, dentro dessa impossibilidade de utilizar os melhores jogadores, porque fomos a campo com 13 desfalques. 13 desfalques é muita coisa, né? O goleiro Léo Link não pôde atuar. Já não temos zagueiro pelo lado direito há muito tempo. Isso é muito ruim. Foi muito ruim pra gente. Embora o Marçal tenha jogado bem. Mas um zagueiro pela direita ali, da posição, é muito importante você ter. E as demais posições, né? Danilo, desfalque do Danilo. Cara, muitos desfalques. O Alexandre Barbosa, Turco Correia, Santiago Rodrigues, que estava na realidade suspenso, né? Jefinho suspenso, Matheus Martins, cara, muitos desfalques. Mas ontem também voltou o Nathan Fernandes, que não teve mais oportunidade, mas voltou, né? Você só sabe que dentro de um critério ali de renovação para a próxima temporada, você já sabe a nossa posição com relação a alguns jogadores, né? Alguns jogadores. Realmente, nós detectamos ali pelo menos 12 jogadores que você pode negociar. Tanto por empréstimo como definitivamente, né? Você sabe. Um dos goleiros, por exemplo, Raul. Cara, Raul você pode negociar ou vai negociar o Léo Link. Um dos dois você vai ter que negociar. O Neto vai voltar e nós vamos ficar ali com quatro goleiros. Poderíamos, inclusive, buscar um goleiro, né? Você lembra que eu falei aqui sobre goleiros. Tinha o Rocher, tinha o Esteban Andrada. Eu já falei sobre o Esteban Andrada, que hoje está no Zaragoza, se não me engano, da Espanha. Ele pertence ao Monterrey, do México, está lá emprestado. Esteban Andrada, o Rocher do Internacional, já falei, né? O menino do Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória da Bahia. Então tem muitos ali que eu gostaria que pudesse se juntar ali ao elenco. Por exemplo, o Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo do Vitória. É um goleiro que não vai ser tão caro. E é um goleiro que você não vai ter assim a obrigação de ter ele no seu time titular. Então ele pode ser um reserva do Neto. Pode ser um reserva do Neto. Então, cara, é uma posição que você não precisa gastar muito para você ter um excelente goleiro. Lucas Arcanjo agarrou muito bem
nesse Campeonato Brasileiro. A minha opinião, né? Para você ter ali completamente uma complementação do seu elenco. Então, Lucas Arcanjo. Então, ali eu digo um goleiro, já pode ser negociado. O André Bahia, o Gabriel Silva, Gabriel Bahia vai ser devolvido, né? Gabriel Silva vai ser devolvido. Você tem ali o Cuiabano, que vai sair, porque já foi vendido, vai sair. Então você aí só aí tem 3, né? Você tem ali o Matheus Martins, que eu negociaria, o Jefinho, que eu negociaria, Jefinho, o próprio Nathan Fernandes, só aqui são 6, Nathan Fernandes. Aí você tem Cris Ramos, devolução, Mastriano e devolução, 8, só aí são 8. E aí você abre espaço, inclusive na sua folha salarial, né? Na sua folha salarial. Só aqui você já tem 8 jogadores que podem ali buscar um outro destino. E aí o Botafogo tem que saber negociar esses jogadores para poder ter dinheiro, né? Para poder ter uma arrecadação. Né? Não é só diminuir a folha salarial, você também precisa buscar um lucro, uma lucratividade ali para você poder investir também. Então, esses jogadores ali, eu já me desfaria. E o Arthur Reborn, o Arthur ponta direita, um bom reserva. O Arthur Cabral, um bom reserva. Né? Aí você tem ali já o Tuco Correia, um bom reserva. O Santiago Rodrigues, um bom reserva. Cara, o Santiago Rodrigues me lembra muito assim, como se fosse o Oscar Romero, né? O Oscar Romero. Ele não vai desequilibrar, não vai fazer gols maravilhosos e pode ser um bom reserva, cara. Eu acho, na minha opinião, né? Na minha opinião, não vou contar com o Santiago Rodrigues para ser o titular absoluto da camisa 10, junto com o Savarino ali. Não vou contar, ele vai ser um bom reserva. Então, para qualificar o elenco, você tem que colocar esses jogadores na reserva e buscar melhores jogadores. Como eu falo para você, a minha perspectiva de um time é que os nossos reservas, que eu chamo ali jogadores de gerenciamento, né? Os nossos jogadores de gerenciamento, eles tenham condições de ser titular pelo menos em 10 a 15 times da Série A. Correto? O nosso reserva, o nosso jogador que fica no banco de reservas ali para ser utilizado, tem que ser melhor do que jogadores de 10 a 15 times. E nós não temos isso. Então, dentro desse aspecto aí, eu vou avaliando o nosso elenco. Bom, então, conforme falamos, o jogo começou com o Botafogo com essa escalação. E aí o Cruzeiro, um time muito superior, porque utilizou todos os seus titulares, a não ser aqueles que eu acho que por algum motivo estava suspenso ou contundido, mas isso aí não passou de 2, 3 jogadores, mas entrou com o time titular. Cássio, o William, os 2 zagueiros, o Villalba e o Fabrício Bruno, o Kaique Brito lá pela lateral esquerda, o Lucas Silva, todos os jogadores ali do Cruzeiro entraram, ele entrou com força máxima. Matheus Pereira, Caio Jorge, o menino lá, o ponta Sinisterra, né? Todos os jogadores, o Christian, que fez o gol, né? Então o Cruzeiro entrou com seus titulares. E por entrar com seus titulares, teve supremacia, né? E saiu na frente aos 15 minutos, mais ou menos. Um gol do Christian, né? Uma jogada lá que se deu pelo lado esquerdo e o menino, o Sinisterra, consegue dar uma cavadinha só. Ele deu só uma cavadinha, tirando o goleiro da jogada, que saiu para abafar. Ele conseguiu dar aquela cavadinha e o Christian do outro lado consegue fazer o gol de cabeça.
E aí o Cruzeiro continua a sua supremacia. É lógico que, como em qualquer jogo, eu sempre falo isso, em qualquer jogo, uma ou outra oportunidade vai acontecer para o time mais fraco. E aconteceu um contra-ataque que nós tivemos com o Arthur. Ele chuta, o Cássio defendeu, o Cássio contra o Botafogo defende tudo. Né? Parece que o Cássio vira dois goleiros ali, o Neuer e o Ter Stegen. Ou o Neuer e o Donnarumma. Ou o Courtois e o Donnarumma. Parece que eles viram dois. Parece que o Cássio vira dois goleiros desse tipo aí contra o Botafogo. E aí, nesse contra-ataque, o Arthur, eu achei que ele levou um pouco a bola, abriu um pouco a bola e ficou distante do corpo, da perna, para chutar. E aí facilitou para o Cássio. Mas foi uma defesa difícil. Depois tivemos o lance do Barreira, né, que ele, na disputa da jogada, parece que dá uma desequilibrada ali no Fabrício Bruno, toca na trave, a bola volta para o Arthur Cabral, e o Arthur Cabral chuta por cima. O Arthur Cabral muito mal nas finalizações, não tem acertado, talvez precise realmente de um período de férias, uma pré-temporada para poder apresentar. Isso aí nós só vamos ter mesmo no ano que vem. Mas, cara, eu já faria a contratação do centroavante e ele fica na reserva. Não está rendendo, tem que ficar na reserva. Você vê, o Felipe Luiz botou Gabigol na reserva, botou Bruno Henrique na reserva, botou Pedro na reserva, quando foi necessário, cara. Entendeu? O negócio é produção. Você tem que produzir. Seus números têm que ser favoráveis a você. Jogador de futebol não pode ter números contrários. Ele tem que ter sempre números favoráveis. O lateral direito tem que marcar bem, tem que ter boas disputas, tem que ir no apoio, tem que cruzar certo, tem que ter um bom aproveitamento. Cara, é assim que funciona. Correto? Então, o Botafogo continuou ali tentando, mas teve só essas duas oportunidades. Teve uma também com o Cuiabano, né? Mas o Cássio defendeu. Depois, no segundo tempo, um contra-ataque. O Cruzeiro é muito bom no contra-ataque. Os técnicos portugueses, eles conseguem treinar muito bem a transição ofensiva em velocidade. E aí o Caio Jorge recebeu uma bola na frente, chutou. Eu achei uma falha pequena do Raul, quando ele espalmou, ele não direcionou a bola mais para a lateral, ele conseguiu espalmar mais quase para dentro da pequena área, ali da grande área, e aí veio o Matheus Pereira e finalizou, fazendo 2-0. E aí o Botafogo vem fazendo as suas substituições. Ele colocou Newton no lugar do Alan, ele colocou o Montoro, no lugar do Cuiabano, né? Colocou o Montoro no lugar do Cuiabano, e aí ele foi tentando fazer de alguma forma, colocou inclusive o garoto Rafael Lobato, que é ponta direita, ele colocou como ala, tirou o Vitinho. Então, e o Botafogo aí começou desesperadamente a buscar o resultado. Conseguiu fazer 2-1 com o Marçal. Como eu falei, foi o melhor em campo do Botafogo. O Marçal consegue fazer 2-1. E no final do jogo, o defensor do Cruzeiro se antecipou numa jogada, mas o Marçal estava muito mais rápido e conseguiu dar um toquinho na bola. Eu achei que não teria sido pênalti, mas depois eu vi, realmente foi pênalti. O VAR chamou o juiz e o Alex Telles aí cobra o pênalti para empatar o jogo. No final, ainda também nos acréscimos, uma bola que o David Ricardo vai chutar para frente e ele acaba atingindo na cabeça o jogador do Cruzeiro e acaba sendo expulso. E aí nós vamos ter mais uma dificuldade para o próximo jogo, né? Quem serão os nossos zagueiros, né? Marçal, Barbosa vai voltar, aí fica uma dificuldade, e aí é onde eu queria também comentar. É difícil você fazer uma avaliação do treinador, cara, quando você tem todas essas dificuldades, correto? Quando você tem todas essas dificuldades na hora de escalar o seu time. Cara, mas o treinador também tem que saber explorar o melhor de cada um. Isso eu não tenho visto, tá?
Não tenho visto. Ele não está sabendo explorar o melhor de cada jogador. Não tem jogada ensaiada, não tem uma transição, não tem nada. Não tem nada. Então, vamos aguardar. Agora vem a última rodada e vamos ver se o treinador fica ou não fica. Eu, sinceramente, buscaria uma saída honrosa, né? Eu chamo de saída honrosa. Qual a saída honrosa? Cara, chama para conversar, ó. Nós sabemos que você no meio, você vai se ausentar para poder auxiliar seu pai na seleção brasileira. Você já tem esse caminho definido, né, para o meio do ano. Nós precisamos agora também um técnico um pouco mais experiente. Cara, vamos fazer um acordo aqui, você já vai se preparando lá para se juntar ao seu pai. Vão ter aí mais uns 2 ou 3 amistosos da seleção. Cara, vamos tentar fazer esse acordo. Se você sai numa boa, o Botafogo também fica numa boa, não precisa te demitir e nem precisa você pedir demissão. Nós estamos nessa situação assim e queremos sair com uma boa impressão sua e você que leve também uma boa impressão do Botafogo. E aí faria assim, eu faria assim, em caso do treinador precisar ser substituído, mudado, né? Em caso de uma mudança de treinador. Mas você também já tem que ter conversado com o outro. Sem ter conversado com o outro, você não tem que fazer nada, você tem que ficar quieto e esperar. Mas é isso aí. Então, um grande abraço, saudações alvinegras.